Você consegue perdoar naturalmente? Você tem orgulho da sua história no passado? Se você ainda não se orgulha da sua história, é porque você ainda não perdoou naturalmente as pessoas que te decepcionaram. Quem nunca foi decepcionado na vida é porque é solitário. Todos nós enfrentamos isso e isso tem que ser natural. E eu estou aqui para te mostrar que é possível perdoar naturalmente. Eu sou Carla Araújo e sou uma pessoa que descobriu o como das coisas que eu vivo. E é tão fácil, e eu quero provar para você que você pode sim, mulher, ser uma executiva do lar, uma pessoa feliz. Eu era uma mulher que não se sentia feliz em ficar em casa e não queria ficar em casa. Mas depois que eu descobri o quanto é o maior lugar, a casa é o maior lugar de crescimento, eu não quero outro lugar para mim ficar. Vamos lá? Vamos aprender? Papel e caneta na mão, porque isso aqui vai mudar a sua história. É o seguinte: primeiro, a gente precisa aprender sobre ideia central. O que é ideia central? São frases que nós temos na mente como uma ideia central. O problema é que muitas vezes essa frase são regras, e regras sempre têm exceções. Então você já viu pessoas que não aceitam ser frustradas e sempre está frustrando os outros? Não aceita que errem com ela e sempre está errando com os outros? Por quê? A ideia central dela é uma regra. Eu não aceito. Mas então por que faz com os outros o que não aceita? Porque é uma regra. O bom é que a sua ideia central seja princípios. O que são princípios? São frases possíveis que não tem como você fugir delas. E é fácil de viver, é simples. Então você vai fazer mais do que a sua regra quando você escolhe princípios para a sua ideia central. Qual que é a sua ideia central para perdão? O que vem na sua mente para perdão? Então sempre, imagina aí a sua ideia. Eu não perdoo. Tem gente que fala assim, errou 2 vezes, não tem mais chance comigo. Então, você tem uma grande probabilidade de errar e as pessoas errarem com você, se você tem essa ideia central. Então, vamos mudar essa ideia central para que você consiga não só receber isso dos outros, mas fazer isso com os outros também. Isso serve também para você perdoar pessoas que morreram também, tipo assim, você perdoar a morte, o luto, porque tem pessoas que não conseguem superar o luto porque não perdoa a perca da pessoa que amava. Então você também vai ser ajudado com isso. As ideias centrais são como matérias-primas para suas ferramentas. Então tudo que eu falo como ferramenta minha, não é que você vai usar a mesma ferramenta, mas você pode usar as mesmas ideias centrais para construir a sua própria ferramenta. Qual é a ideia? Como que eu descobri isso? Eu tinha uma ideia central muito boa antes de casar. Era assim: se um dia meu marido me trair e ele se arrepender, eu vou perdoar. Então eu sempre fui muito tranquila com isso. Aí, só que pensa bem, e se acontecer uma vez, beleza? E se acontecer 2, 3, a minha mente vai entrar em crise, porque não tá na minha ideia central perdoar um arrependimento pela 3ª vez. Então, eu preciso melhorar isso. Qual que é hoje, então, a minha ideia central para perdão, que me ajuda a perdoar naturalmente? É a seguinte: eu sempre vou ajudar pessoas a não serem escravas dos seus erros. Então, isso significa que eu estou liberando as pessoas para errar, mas não para serem escravas dos seus erros. Então, não tem um limite para pessoas errarem. Porque já pensou se você tiver uma cota de erro? Rapidinho você vai estourar ela. Então, você precisa estabelecer princípios possíveis de se viver. Beleza, fortalece a ideia central sua. E para quem
perder uma pessoa que ama? Eu já tenho uma ideia central para mim, para quando eu perder pessoas que eu amo. Qual que é essa ideia central? Como que eu posso falar? A falta dessa pessoa não vai apagar a minha experiência que eu tive com ela. Então, o fato dela não estar mais comigo não anula as experiências maravilhosas que eu vivi. Então, é uma ideia central que não vai mudar. Então, princípios, eles são imutáveis. Nada do que as pessoas fizerem vão mudar. Então, fica muito mais fácil você permanecer numa ideia central, que são princípios, porque eles são imutáveis. Mas não quer dizer que esses sejam os seus. Você pode criar outros. Por que eu tô falando isso? Porque a sua mente, ela precisa ser governada por princípios. E o seu corpo, ele procura os seus princípios para se mover também. Se a sua ideia central, ela tá errada, o seu corpo vai ser desgovernado. Tipo assim, ele não vai obedecer a sua ideia, porque ele não acredita nela. Então, eu enfrentei um grande problema na minha vida, uma grande decepção já. E foi assim que eu descobri e realmente dá certo. Então, o primeiro passo, fortalecer a ideia central. Segundo passo é obrigar o seu corpo a seguir essa ideia central. Se você é aquela pessoa, eu faço barraco, eu quebro a cara da pessoa, quem pisar no meu calo, eu vou lá e dou na cara dela e tal. Pois então, significa que o seu corpo não segue uma ideia central correta. Então, se você quer que o seu corpo siga a sua ideia correta, então você vai obrigar o seu corpo, mesmo que você não sinta, você vai manter a postura, você vai fazer coisas positivas no seu limite, claro, mas você vai obrigar o seu corpo, dizendo que ele não tem escapatória, ele tem que fazer isso. Por isso que as pessoas falam assim, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. É uma decisão na parte física. Então, você precisa obrigar a sua parte física a obedecer a sua ideia central. Mas é difícil? Com certeza, muito difícil, não é fácil. Mas é possível e na terceira opção, na terceira tarefa, você vai completar e vai fechar com chave de ouro e vai ser fácil. Qual que é a terceira atitude que vai consolidar isso naturalmente? A terceira coisa se chama ressignificar. Ressignificar o passado, eu entendi que é o seguinte, você contar uma nova história do seu passado para você mesmo. Parece estranho, mas eu entendi isso depois que eu escutei um coach que eu admiro muito e ele atendeu uma mulher que tinha um problema. Todos os dias de madrugada ela acordava, comia e voltava a dormir e ficava o dia inteiro mal e cheia porque ela não conseguia abandonar aquele hábito. E o que ele falou para ela foi, antes de dormir, você vai falar para você mesmo, fulana, você não precisa acordar de madrugada, você não vai morrer de sono, de fome, tá tudo bem, tá? Você vai dormir a noite inteira. E aí ela repetiu isso e em pouco tempo ela já estava dormindo a noite inteira. O que significa isso? Que o nosso cérebro, ele acredita nas pessoas íntimas que repetem as coisas várias vezes. Por que você acredita em coisas que as pessoas falam de você que não é verdade? Porque são pessoas íntimas e repetem isso várias vezes. Então, antes de dormir e quando você levantar e quando você lembrar de uma frustração, você vai falar para o seu cérebro, fulana, naquele dia foi um dia muito importante para você. Foi o dia em que você foi uma pessoa madura, você tomou a decisão certa e olha o quanto você é importante hoje e pode ajudar outras pessoas. Mais ou menos isso, entendeu? Você vai fazer uma história super, hiper, mega positiva,
como se fosse muito maior, e é muito maior do que o problema que a sua mente alimenta. E você vai repetir isso para você quantas vezes precisar, até que isso vai se tornar natural, porque o seu cérebro vai acreditar em você. Então você já tem uma ideia central, você já está com o seu corpo posicionado e o seu cérebro já vai estar acreditando no que você está falando. E pronto, é natural. Só que é o seguinte, tudo que é duradouro, ele exige renúncia, tempo e persistência. Então, se você quer viver feliz desse jeito, então entenda que você tem que renunciar, tem um tempo e tem que perseverar nisso. Agora você pode falar assim, eu não perdoo mesmo e tô muito feliz. Eu tenho uma informação para você. Você que gosta de fugir da fase anterior e passar para a próxima fase, uma hora vai chegar o seu barriga na sua porta e vai bater na porta e vai falar, pague o aluguel. Você não pagou o aluguel da fase passada e tá na fase anterior e a dívida tá só aumentando. Uma hora você vai ter que acertar tudo isso. Então é melhor você ir vencendo cada fase, pagando o aluguel de cada fase e passando para outra fase livre, do que você ter que resolver tudo de uma vez só. Então, mãos a obras, mulheres, homens, vamos ser livres, vamos perdoar, porque é normal. Todos estão suscetíveis, né, a erros, e é comum. Se você libera as pessoas para errar, você também se libera. Então, é comum. Você só não precisa ser escravo do erro, tá bom? Então vamos ser executivas de nós mesmos, executivas do nosso lar e provar para o mundo que você é importante na sua casa. Um abraço.